10 anos atrás, a Polícia Federal iniciava a maior operação contra a corrupção da história do Brasil. A Lava Jato durou entre março de 2014 e fevereiro de 2021. Teve 79 fases, mais de 1.000 mandados de busca e apreensão, além de bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos. Foi uma operação com muitas medidas controversas, que envolveu nomes de políticos e empresários importantes e com grandes impactos até os dias de hoje. Vamos relembrar os principais momentos dessa operação histórica na nossa linha do tempo. Tudo começou em março de 2014, com uma operação pequena da PF que tinha como alvo o doleiro Alberto Youssef, apontado como chefe de uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. A investigação envolvia transações financeiras em uma rede de lavanderia e postos de combustíveis, daí surgiu o nome Lava Jato. Em agosto de 2014, aconteceu pela primeira vez algo que foi uma das marcas registradas da operação, o acordo de delação premiada. Foram as delações que permitiram o crescimento da operação, fazendo com que o Ministério Público descobrisse cada vez mais nomes importantes envolvidos. Em novembro de 2014, começou a chamar a atenção um dos personagens principais na história da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, responsável pelos julgamentos na primeira instância. Nesse momento, descobriu-se que grandes empreiteiras do país formaram um cartel para dominar licitações públicas. Em julho de 2015, a Lava Jato chegou a Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados. Ele foi acusado por um delator de pedir propina em um contrato da Petrobras. Posteriormente, Cunha foi afastado do cargo e preso, mas antes abriu processo de impeachment contra a então presidente da República, Dilma Rousseff, supostamente como retaliação pelo fato do PT ter votado a favor de sua cassação. Está autorizada a instauração de processo. Em março de 2016 foi a vez de Lula, então ex-presidente da República, se tornar um alvo. Ele foi conduzido coercitivamente pela PF para prestar depoimento, uma ação que gerou grande polêmica na época. Ainda em março, Moro divulgou uma conversa gravada entre Lula e Dilma a respeito do termo de posse dele como ministro-chefe da Casa Civil. Os investigadores sugeriram que o líder petista foi nomeado para evitar ser alvo de ações da Justiça do Paraná. Eu tô mandando o Bercia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom. Em maio de 2016, houve mais um episódio marcante. O vazamento de um áudio de Romero Jucá, então ministro de Planejamento do governo Temer, no qual ele falava sobre a importância de se fazer um super acordo com as autoridades nacionais para estancar a Lava Jato. Em novembro de 2016, mais um grande nome se tornou alvo da operação: Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Ele foi denunciado por irregularidades envolvendo contratos da Petrobras com empreiteiras. Em setembro de 2017, veio uma das imagens mais marcantes da Lava Jato. A PF encontrou malas de dinheiro em um apartamento em Salvador, que seria utilizado pelo então ministro de Temer, Gedel Vieira Lima. Em abril de 2018, após ter sido condenado em 2 instâncias, Lula se entregou à justiça e foi levado para a PF em Curitiba, onde ficaria 580 dias preso. Em novembro de 2018, após a vitória de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro foi anunciado como ministro da Justiça, um episódio bastante polêmico, considerando que ele já enfrentava denúncias de parcialidade nos julgamentos da Lava Jato. Foi em junho de 2019 que veio uma das maiores derrotas da Operação Lava Jato, a chamada Vaza Jato, que divulgou mensagens mostrando uma proximidade suspeita entre Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol durante as investigações. Em novembro de 2019, o STF derrubou a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Com isso, Lula foi solto e posteriormente ainda recuperou seus direitos políticos. Em fevereiro de 2021, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pôs fim às forças-tarefas que caracterizavam a Lava Jato. Era o fim da operação como o conhecíamos, mas hoje, alguns ex-integrantes da força-tarefa ainda atuam na investigação do crime organizado pelo Ministério Público Federal.